Agora quero falar de hater, tá? Fale. Eu te mandei um vídeo de um hater bem burrão, bem bolsonarista, hater clássico, que esse, assim, nossa, vai ser um tesão responder aqui, porque tá doendo. A formação do Partido Missão, a iminência do Partido Missão sair, tá doendo. E aí um bolsonarista respondeu daquele jeito que a gente gosta, Riso, daquele jeito burro que a gente conhece. É um bolsonarista direitinho, o que eu gosto, que um dos caras que deu like foi o Bétega, que é tão burro quanto. Então alguém mande pro Bétega, por favor, né? Olha só, vou concordar. O sistema atrapalhou o Bolsonaro. Olha lá, o Bétega burrão. Ô, Bétega. Bétega, é genético ou foi outra coisa? Eu acho que é genético, porque tua família é feita de ladrão e burro, tá? Então eu acho que provavelmente é genético, mas às vezes ajudou. Grande Bétega, vamos lá, vamos lá. O sistema sempre se reorganiza e o sistema manda no Brasil. Mas quem é o sistema? Bom, o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é capaz até de eu perder seguidores. Mas eu vou mandar real pra vocês sobre um negocinho que vocês não perceberam ainda. Antes de mais nada, vocês precisam entender uma coisa. Pausa. O sistema não é... Já sabe, né? Impressionante. É do PL, tem menos de 40 anos. Você já sabe, né, Riso? Puta que me pariu, viu? Puta que me pariu. Vamos lá. uma pessoa, é um grupo. Grupo que se alinha em prol de interesses próprios e usam da máquina pública e do Brasil para alcançar esses interesses. Hoje nós temos alguns nomes que podemos dizer que são os nomes mais fortes no meio desse sistema todo. No judiciário, Gilmar Mendes. O cara que manda e desmanda no judiciário. Se você acha que é o Xandão, esquece. É esse cara aqui. Na política, os nomes mais fortes, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Fernando Henrique Cardoso, muito mais velho, já tá, né, pendurando. De onde esse cara tirou isso? O Fernando Henrique Cardoso, coitado, é um senhor muito... Acho que ele já tem mais de 90 anos, ele tá senil. Ele não tá se envolvendo mais nada com política. O cara fala que o Fernando Henrique Cardoso manda em alguma coisa hoje. Ele que se manteve fiel ali ao partido dele, que tá acabando. O PSDB acabou. Falar que ele manda em alguma coisa... E achar que o Michel Temer também é esse player desse tamanho, não é também. Novamente, é difícil, né, cara? A galera é muito burrinha, né? Vamos lá. Chuteiras e Michel Temer, que continua dando as caras. Óbvio que nos tentáculos de Michel Temer você tem várias figuras, como Davi Alcolumbre, você tem o Kassab, e várias outras figuras que andam por aí, como Aécio Neves, uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos sobre os mesmos tentáculos, naqueles propósitos que eu já falei pra vocês. Presidentes de partidos, empresários, deputados, governadores e assim por diante. Vocês precisam entender uma coisa, o sistema não tem ideologia. E sempre, absolutamente sempre, eles são de centrão. Eles têm tentáculos na esquerda, como também têm tentáculos na direita. E o sistema sempre se organiza. Quando eles não conseguem mais eleger os candidatos deles, eles criam as legendas partidárias. Quando eles não conseguem mais roubar no mensalão e petrolão, eles aumentam um fundo eleitoral lá em cima pra ter dinheiro pra investir nas suas campanhas. Tipo, quando eles não têm mais popularidade, eles criam esse cara é um bolsonarista do PL. Aí ele quer falar que ele antes... Ele não inclui o Valdemar aí como um cara que hoje tem o maior dos fundos partidários, tem um partido com um número gigantesco de deputados, que participou do mensalão e participou do petrolão. Ele é funcionário desse cara. O Valdemar vai pra essas manifestações, esse bobo acha lindo. É impressionante, cara. É impressionante. Assim, ele nem percebe. É aquele tipo de burro. Não é à toa que assim, tem aplauso do Bétega, tem, né, departamento de burrice aprovado. Vamos lá. Parlamentares para distribuir para prefeitos e vereadores e municípios para amarrar essas pessoas, para continuar votando neles, afinal de contas eles estão ajudando. Quando tem alguém preso eles soltam, quando tem alguém solto eles prendem, quando tem um grupo político mais forte eles se unem, quando tem alguém que está apodrecido eles descartam. Quando os partidos começam a ficar enfraquecidos eles criam as federações, e quando os nomes começam a ficar velhos eles substituem por novos nomes, os estagiários, como Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul e outras figuras que a gente vê aí no Brasil. Você nunca se perguntou por que Bolsonaro não conseguiu formar o seu partido, a Aliança pelo Brasil? Teve mais de 180. Eu já me perguntei, você, Riso, já se perguntou? Eu já também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 mil apoios descartados, escolhi a assinatura como ninguém, mas aí o TSE vinha e desvalidava a assinatura, jogou a ideia do partido. Não foi o TSE que vai desvalidar a assinatura, cara. Você é burro, cara. Teu problema, amigo aí de Erechim, qual é o nome dele? É Rony. É que você é muito burro. E dói isso. E eu entendo que essa questão de sistema pra esses casos, no fundo, é uma questão cognitiva. Eu acho que se eles acham que alguém é inteligente, esse alguém não pode andar com eles. Porque eles só andam com gente burra. Então, esse cara deve ser do sistema, porque ele sabe mais. Cara, não foi assim. As fichas do Aliança Brasil... Primeiro que a Aliança Brasil não era uma máquina que captava fichas assim. Não foi uma máquina. Não foi. Segundo, que vocês captavam as fichas errados. E tanto captavam errados que vocês começaram a pedir para as pessoas levarem a ficha no cartório, elas próprias, para ir com firma reconhecida. Vocês não entenderam a dinâmica. Terceiro, que... Primeiro... O próprio sistema interno checava se as pessoas estavam filiadas. Filiadas. Vocês não conseguiram colocar. Porque vocês recebiam um erro na pré-validação da ficha, porque vocês pegavam a assinatura de gente filiada.
Ou vocês pegavam uma assinatura de gente que o título não tava válido mais. Tipo assim, vocês não faziam a checagem do que vocês estavam fazendo. Vocês eram burros. Vocês ficaram gastando energia com coisa que vocês não sabiam. Eu não posso... Assim, ó, o fato de você ser burro não me torna do sistema. O fato de você ser burro só te torna burro. Só faz você gastar tempo com coisa à toa. Então, e aí as que eles conseguiram fazer a pré-validação, aí iam pro cartório, e aí dava errado. Porque não preenchia o nome certo, porque tava rasurada. Não é culpa minha, cara. Não foi só a missão que montou. Cara, os comunas da UP montaram um partido. Cara, eles são comunistas. E eles conseguiram, vocês não, cara. O problema de vocês é que vocês são muito burros. Muito burros. Dá o play. No lixo. Bom, agora vocês imaginem Bolsonaro com um partido próprio, onde ele escolhesse as pessoas e tivesse o poder de decisão total dentro desse partido. Seria um problemão para o sistema. Eles chegaram ao ponto de exigir que todas as assinaturas fossem registradas no cartório. Pera lá, o Bolsonaro escolheu gente já. Não. Partidos vão ao CNJ contra apoio de cartórios aliança. Impedida a posição diz que a entidade orientou o fornecimento de fichas para filiação e nova... Cara, todas as fichas vão pro cartório. Todas, meu amigo, todas as fichas vão pro cartório. A validação das fichas do sistema do TSE vai pro cartório. Deus do céu. O Carlos Melo, o P foi na regra antiga? Não me lembro. O P foi mais tempo. Não lembro se foi na regra antiga. Vamos lá. Eu acho que foi. E depois foram ao CNJ contra o apoio dos cartórios para a criação do partido. Ou seja, o sistema fez de tudo para que o Bolsonaro não tivesse um título. Onde não, ele tivesse cara, controle. vocês tinham... eu tô falando do Bolsonaro, né? Tinha 80% de perda de fichas coletadas em alguns estados. Eu sei porque nós fomos ver. Nós fomos estudar porque o do Bolsonaro deu errado. E não era que tinha um... Só era burro, cara. Algum motivo no estado do Paraná, o pessoal do Aliança pelo Brasil, deixa eu contar essa história pra vocês, resolveu... Não sei por que coletar assinatura de pessoas que estavam filiadas ao PSL, Riso. Por alguma razão, alguém talvez, não tô falando que fizeram isso, alguém baixou o banco de dados do PSL, que era o partido que o Bolsonaro estava filiado, e achou talvez, por bem, sair, né, pegando essas assinaturas. Pois bem, essas pessoas estavam filiadas ao PSL, aí quando mandaram pra pré-validação, olha, não pode porque tá filiado. Sim, por algum motivo aconteceu isso. Aí eu não sei, eu não tenho como, ninguém vai te ajudar nisso. Ou foi má fé ou foi burrice. Eu não, né, não sou obrigado a ajudar ninguém, entendeu? É difícil, vamos lá. Certamente levaria uma multidão de deputados, senadores, governadores e o povão junto com ele. Não chama a atenção de vocês que, por exemplo, o MBL conseguiu formar um partido, tal do Partido Missão? O MBL, que tem entre suas principais figuras o deputado Kim Kataguiri, esse cara aqui que é o chefinho deles, tal de Renan Santos, Guto Zacarias em São Paulo, essa menina Amanda Vettorazzo, que é vereador de São Paulo, e o Mamãe Falei, aquele das ucranianas. Esses dois aqui eu nem faço ideia quem são. Ou seja, um grupinho de jovens conseguiram formar um partido e Bolsonaro não conseguiu. Exatamente. Uau! Só pra contextualizar. Mas, assim, exatamente, cara. É exatamente isso. Não sei que você devia estar tão chocado. O fato de uma pessoa ser popular não significa que ela é competente. Se eu pegar o Luva de Pedreiro e pedir pro Luva de Pedreiro fazer uma cirurgia no seu cérebro, por mais que não altere muito a condição do seu cérebro, já tá meio que perdido, não vai dar certo. Vamos combinar. Certo? Ele pode ser muito popular, mas uma tarefa complexa que vai ser dada pra ele não será resolvida mediante a popularidade do Luva de Pedreiro. Mesma coisa o Bolsonaro. Montar um partido requer estudo, estratégia, militância formada, algum grau de tecnologia. Requer. O Bolsonaro não vai resolver isso com o poder das falas engraçadas dele. Ele até poderia, por exemplo, agregar pessoas capazes ao redor, e essas pessoas fariam isso. Ele tinha mais do que, vamos dizer, popularidade mais do que suficiente pra conseguir fazer esse arranjo. Só que não é o caso, porque o Bolsonaro, por ser um cara burrão, tipo você, o vereador burro aí, nem sei o que isso é, ele trouxe pessoas similares. E aí as pessoas similares, sendo burras, fazem coisas que outras pessoas burras vão fazer. Difícil, né? Então, sim, nós conseguimos, cara. Tipo, e conseguimos muito bem, nós batemos todos os recordes. Você esqueceu de falar, ô burrão, que não apenas nós conseguimos montar o partido. Nós montamos um prazo recorde, com a menor perda de todas. Era necessário montar ele, eu atingir o mínimo em 9 estados, a gente conseguiu nos 27 estados. Foi assim, o documento do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Geral Eleitoral, dando, né, o parecer favorável à aprovação do partido, é um primor. Então,
não é só, você tá pulando os detalhes, não é que a gente montou. A gente montou batendo todos os recordes. Não dá pra você falar, pô, o cara que, sabe, ó, tem algo de errado no Max Verstappen. Sabe, Max Verstappen é tetracampeão, ganha tudo, bate tudo. Ah, deve ter algo errado no pneu dele. Não tem algo de errado, cara. O provável é que o Max Verstappen seja pica também. E a gente é pica, cara, desculpa. O MBL, eles surgiram durante o impeachment da Dilma, se grudaram no Bolsonaro, elegeram alguns candidatos, muitos... Não grudamos no Bolsonaro, você tá sendo burro também. Nós elegemos candidatos, e o que nós fizemos foi, depois desses candidatos estarem eleitos, nós fizemos uma campanha de apoio no segundo turno contra o Haddad em 2018, só. Burro. Parte desse grupo se mandaram, outros ficaram e eles continuam assim. Mas formar partido é fácil? Não é. Precisa de engajamento? Precisa. Então presta atenção no porquê que eles conseguem formar partido com tanta facilidade. Primeiro ponto, quando você olha pro MBL e vê as ideias dele, você já olha, pô, esses caras são de direita. Esses caras são bons. Inclusive, dá uma olhadinha no vídeo do presidente deles. As ideias que esse cara defende, vê se não é uma coisa maravilhosa de um mundo tópico, onde tu votaria nesses caras aqui, ó, sem pensar duas vezes. Se for candidato, eu farei sem abrir nenhuma concessão. Cansamos de buscar a paz. Nós queremos a guerra. Eu quero que o Walter Salles, dono de banco, filho da puta, vá se fuder. O comunismo tem que ser criminalizado no Brasil. Com certeza. O que eu quero fazer com um traficante de café político? Isso é assim, cara. Ah, mas vai vir um despacho da STF. Se despachar é ilegal, não vai ser cumprido. Vai se fuder, vai. Bando de banqueiro, filho da puta, lei, ordem e medo. O vagabundo tem que ter medo. Prendeu uma. Um vagabundo com medo significa um cidadão tranquilo. Enquanto tiver alguém solto numa facção, significa que nós estamos perdendo essa guerra. Ou seja, pré-candidato à presidência de 2026, possivelmente. Pois é, né? Que homem! Parabéns pro Onça Shorts que fez essa montagem aí. Gente, e esse cara é de direita. Agora dá uma olhadinha em alguns banners dos congressos que o MBL fez antes de formar esse partido. Presença confirmada, Michel Temer, ex-presidente da República, no Congresso Nacional do MBL. Segundo Congresso Nacional do MBL, palestrante, Gilmar Mendes. Oh, Guga Noblat, filho do Noblat. Aquele mesmo que debocha do Bolsonaro, que fica debochando de todo mundo que é de direita. É hoje, o MBL com quem? Fernando Henrique Cardoso na academia do MBL. Olha só a galera que instrui, que palestra, que eles chamaram, né, pra perto. É hoje. O MBL chamou 2 ex-presidentes da República que participaram dos seus eventos, hein? E isso não significa adesão nem ao PMDB nem ao PSDB. Nós temos, vamos dizer, uma capacidade de chamar presidentes da República para estar conosco. O que a gente não chamou, burrão, foi, por exemplo, chamar o Temer para intermediar nossa relação com o Alexandre de Moraes, depois de se cagar todo e ficar chorando como o Bolsonaro fez. Quem fica pedindo ajuda do Temer, quem fica pedindo pinico pro Temer o tempo todo, é o Bolsonaro. E uma dica, burrão, uma dica que você é bem burro. Quem me pediu ajuda com o Michel Temer em 2018 foi o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Bolsonaro via Paulo Guedes, porque achava que eu tinha relação com ele por causa das teorias conspiratórias de você. Ah, você consegue falar com a turma lá do Temer? Porque eu precisava ver da gente passar a reforma previdenciária ainda no governo do Temer. Cara, assim, eu não tinha como resolver aquilo, eu não tinha essa proximidade, mas vocês achavam que tinha e vocês queriam isso, seus burros. É foda, é foda. Então, não, e assim, ó, o Fernando Henrique foi um ótimo presidente da República. Com todos os erros que a gente pode colocar, não é do nosso campo político, ele foi um presidente da República melhor do que todos os que sucederam ele. No geral, o Temer também não foi um presidente ruim, foi melhor do que a média. Se for pegar Itamar, Fernando Henrique e Temer, assim, na média geral de 88 pra cá, estão acima bem acima dos demais. Os demais foram uma merda. Então, tipo, vamos convocar assim, a gente não acha que você chamar o cara pra um evento vai fazer você se tornar o Temer. Não, você pode dialogar com ele. É o que pessoas inteligentes fazem, entendeu? Elas conversam com pessoas diferentes, que pode discordar profundamente delas, mas você sabe que você não vai se contaminar. Agora você não vai ter vassalagem. Quem tem vassalagem com esses caras são vocês. Meu burro, né? Quem é esse cara aí da foto, Riso? Esse cara chama-se Chico Mendes. Ah! É o irmão do Gilmar Mendes, que o Bolsonaro fez campanha? Irmão do Gilmar Mendes. Poxa vida, amigo. Você realmente esqueceu desse detalhe, né? E mais, outro detalhe só pra lembrar. Quando a gente chamou o Gilmar Mendes pro nosso congresso, só pra te lembrar, era 2016. 2016, caso você não saiba, meu querido amigo, o Gilmar Mendes era considerado um herói na direita. Era o cara que impediu o Lula de ser nomeado ministro da Casa Civil. Ele não lembra disso, né? Não lembra que ele provavelmente nem participou do processo de impeachment e a gente participou. É burrinho. Vamos lá, dá play. Catagueira e Arthur Duval na Academia MBL. Ou seja, o local que eles fazem treinamento. Com quem que eles recebem não é um treinamento. local, cara. A academia não é um local. Ela é digital. Ex-presidente do Partido Novo, que hoje é Lula até debaixo d'água. Mas ele não Pedido era. De impeachment de Bolsonaro. Ele não era Lula. Ele não era à época. Não tem problema nenhum. Era um cara muito interessante. Ele se colocava à direita, nem Lula nem Bolsonaro. Depois ele cagou no pau. Problema dele. Não, a gente não é o pai dele. Vamos lá.
Bolsonaro, olha só. Joyce Helsman, Gleisi Hoffmann, e aqui ó, Kim Kataguiri, quem? Mas, DBL. ô burrão, Pedindo impeachment. a Joyce foi criada por vocês e divulgada por vocês. Ali eles estavam pedindo o impeachment do Bolsonaro. Era o certo a se fazer. O Bolsonaro estava agindo de maneira criminosa naquele processo. A forma como o Bolsonaro atuou ali durante a pandemia foi criminosa. Sabotagem às vacinas, sabotagem ao combate à pandemia como um todo. Ele e a turma dele tentando organizar sublevações de policial, como pegaram os documentos da Alan dos Santos. Corrupção que até hoje, né, porque abafaram o caso, aquele superfaturamento na compra da vacina, delegações de empresários amigos dos Bolsonaro indo negociar a compra de vacina. Escândalos até hoje pouco explicados, né? E sim, tinha que pedir impeachment do Bolsonaro. E pra pedir impeachment, você conversa com todo mundo da oposição. É assim que funciona. Se você quiser fazer um impeachment, você tem que conversar. A gente sabe de impeachment, porque a gente conseguiu fazer o impeachment da Dilma, entendeu? Na época, a gente falou com gente da esquerda também pra fazer o impeachment da Dilma. Nós falamos com o Bolsonaro na época também. Que não fazia porra nenhuma. Negócio assim, você acha, o cara apareceu na foto, o que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que ele estava pedindo impeachment do Bolsonaro. É diferente, por exemplo, quando, sei lá, os bolsonaristas votaram junto com os petistas favoravelmente para andar com a PEC da impunidade, que é uma versão anterior da PEC da blindagem. Ali, petistas e bolsonaristas trabalharam junto pela roubalheira. Petistas e bolsonaristas trabalharam junto para botar o Aras na PGR, para soterrar a CPI da Lava Toga. Foi PT e Bolsonaro que trabalhou. E o próprio Eduardo Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto e pôde participar das eleições de 22. Isso é se aliar com os interesses mais óbvios do PT. Não havia uma causa maior. Entendeu? Vamos lá. Do Bolsonaro. Mais um pedido de impeachment do Bolsonaro. Olha aqui, ó, quem tá aqui. Gleisi Hoffmann, Kim Kataguiri do MBL. E a catrefada toda do PT e do PSOL, a Jandira Fegali. O bichinho, ainda bem que ela tá de máscara, né? Porque essa é ruim de olhar. Sabe o que é mais interessante? Vieram denúncias de que o MBL coletou assinatura sem avisar que era pra criar um partido, dizem signatários. Eles diziam que era em defesa da saúde e educação e na verdade estava Você vai falar de uma denúncia? Dá o play. Mas nunca essas denúncias foram levadas adiante. Eles conseguiram formar um partido. Então, cara, Pausa. a verdade é o seguinte. O cara tava reclamando no frame anterior, Rafael Almeida Rizzo, que a gente foi e juntou com lideranças da oposição à esquerda, à época, da bosta do PT, para o impeachment do Bolsonaro. E logo em seguida, na maior cara de pau, ele põe uma notícia do Intercept, que é um site ligado ao PSOL, pra querer atacar a gente. Sorte que ele chegou e falou, não, mas olha só, as denúncias não andaram. Lógico que elas não andaram, porque as denúncias eram falsas. Elas eram falsas. E a própria Procuradoria-Geral Eleitoral atestou isso. Vamos lá. Esses caras aqui, se tu vai ver o trabalho deles, principalmente do Kim, da Amanda, do Guto, até eu gosto. Eu curto às vezes, porque realmente eles têm umas ideias que parecem ser muito boas. Só que, não se engana, essa galera conseguiu formar um partido porque eles não são ameaça ao sistema, eles são contra a anistia, eles são a favor da prisão do Bolsonaro e não é de hoje, Pausa. é de sempre. É difícil, hein? Cara, a gente conseguiu montar um partido porque a gente cumpriu as regras dentro do prazo. A gente cumpriu as regras dentro do prazo, cara. A UP conseguiu. Com a regra anterior, o Novo conseguiu. O Solidariedade conseguiu. O PSD conseguiu. O Partido da Mulher conseguiu. As regras eram mais fáceis antes, sim, mas o Bolsonaro, se trabalhasse direitinho, conseguia também. Não é que o Bolsonaro dá medo no sistema. O Bolsonaro só é incompetente. Tanto que validou 183 mil assinaturas. Vocês tinham... É que vocês são burros, né? Vê assim... Onde foi que nós erramos? Aí você ia ver que, puta merda, dava pra ter montado o partido de vocês. Se vocês dessem na minha mão aquele monte de militante bolsonarista e o dinheiro que vocês tiveram à disposição, e não pro escritório da Karina Cufa, eu montava 6 meses o partido do Bolsonaro, Riso. 6 meses não. 8 meses. Não, 9 meses. 9 meses. 9 meses. Facinho. Mas não. Eu montei com o meu time 1 ano e 7 meses. Vamos lá. Eles não se posicionam nas pautas importantes do Brasil. Atacam o Nicolas pausa. Ferreira. Ele falou o quê? Que a gente foi contra a anistia. Não, a gente é contra a anistia pro Bolsonaro. O Kim votou favorável à discussão sobre a anistia, a urgência dela. Pra baixar a pena, as penas exageradas para aquelas senhoras, especialmente os senhores idosos e pessoas que não tiveram direito a um julgamento justo. O Kim foi favorável a isso. Prisão do Bolsonaro, veja só. Eu acho que, você deve ter visto na imprensa, você é burrão, que eu acho que na forma tá errada a prisão do Bolsonaro, mas no mérito tá certo. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado sim, é um criminoso. O Bolsonaro é um criminoso vagabundo, um ladrão, um safado, cretino. Dá o play. Atacamos Nicolas Ferreira. Cometemos o crime de atacar Nicolas Ferreira. Que aqui é o cara, ele tá apelando pra um cara mais popular pra ter like. Vamos lá.
tempo todo a figura da direita. E eles acabam se tornando perigosos porque eles atraem a direita, principalmente o grupo jovem, pra seguir eles por causa das pautas que eu julgo boas que eles defendem, e depois manipulam essa galera pra ser contra a própria direita. Então, basicamente, Bolsonaro não conseguiu cara, não formar é manipular pra ser contra a própria direita. Até porque quando nós tínhamos um comando das causas da direita, que foi até 2018, até o impeachment da Dilma, a gente vencia o sistema. Tem coisa que mais machucou o sistema do que a Operação Lava Jato? Não fomos nós a destruir a Operação Lava Jato. Quem disse que destruiu a Operação Lava Jato e factualmente destruiu foi o Bolsonaro. Quem tirou o cofre do muro foi o Bolsonaro. Quem colocou o Aras na PGR com o intuito de destruir a Operação Lava Jato foi o Bolsonaro. Depois, quando a Lava Jato foi desmontada, ele falou, eu destruí a Lava Jato, sim. Foi o Bolsonaro. Quem tentou botar, cara, o retardado do Ramagem no comando da Polícia Federal com o intuito de proteger seus familiares e tirar uma pessoa ligada ao Moro da PF foi quem? Adivinha? O Bolsonaro. Então, o maior instrumento de proteção do sistema chama-se Bolsonaro, com a fraqueza dele, com o filho corrupto dele. Vai lá. Mas esses caras conseguiram pelo simples fato de que eles são estagiários do sistema. O sistema que usa os presos do 8 de janeiro como moeda de troca pra chegar ao poder. Olha como é que você percebe, gente. Aqui eu peguei o caso do Poço, né? Com o Nando Moura e aqueles retardados, né? Ah, olha que absurdo, eles estão montando um poço. Esse aqui, jogando pedra, né? Tentando diminuir a construção do partido, que é outra coisa colossal que nós fizemos. Sendo que, né? Como não tem ideia do que tá fazendo, tá com essa cara, né? Olha como eu sou espertão, acho que eu falei uma coisa esperta aqui, ó. Sou esperta. Sou esperta aqui, ó. Ó, eles conseguiram porque eles conseguem ver com o sistema. O que a gente conseguiu ver com o sistema, cara? Era o sistema coletando as assinaturas, as fichas diariamente na rua? Era o sistema que estava coletando uma média de 3 mil fichas válidas por dia, em dia útil, todos os dias desde que iniciou a coleta? Não era o sistema, era o Gilmar Mendes fazendo essa coleta. Porque efetivamente você precisava de alguém fazendo a coleta. A ficha tinha que estar certa, ela tinha que ser pré-validada no sistema do TSE. Depois ela tinha que ser trazida para nossa central. Depois ela era enviada para o cartório. O cartório tinha que validar. Era o Gilmar Mendes validando a ficha. Era o Alexandre de Moraes com o Fernando Henrique validando as fichas no cartório. Se as fichas não estavam dando no prazo, era o Gilmar Mendes que entrava com uma ação. Como é que funciona isso? Como é que o sistema fez todo esse processo? O sistema inventou aquelas fichas? Porque se foi o sistema e não as pessoas nossas que fizeram isso, eu só queria entender. Porque ou você está dizendo que a gente roubou, a gente subornou alguém no processo, ou a gente conseguiu e você não tem motivo. Você está só sendo bobo. Qual é? Qual é o caminho? Onde foi que a gente malandreou? No fundo ele quer dizer assim, talvez ele quer dizer assim, não, mas só deu certo. Eu quero saber onde, porque outros montaram partido nos últimos 10 anos. Outros montaram. A diferença é que a gente montou mais rápido do que todos e com a regra mais difícil de todas. Mas outros montaram. O único grande que não montou chama-se Jair Bolsonaro. Todos os outros grandes que tentaram, regra antiga ou regra nova, conseguiram. O único que não conseguiu foi o Bolsonaro. Aí a pergunta é o MBL que fez algo de muito certo? Ou talvez o Bolsonaro que fez algo de muito errado? E a pergunta que fica não é se é o sistema. E se o Bolsonaro só era incapaz? E se o time dele só era ruim? Cara, é bom fazer essa autocrítica. Porque talvez não seja o MBL e o sistema o culpado por todas as mazelas do Bolsonaro. Talvez a culpa seja do Bolsonaro e do time dele que é fraco. Os bolsonistas não se fazem essa pergunta nunca. Eles sempre acham que os erros e os tropeços que acontecem no caminho deles são culpa de uma força maior. Mas a dúvida é, e se o erro não parte deles? Entendeu? Essa é a pergunta que um bolsonista tem que se fazer. Vamos lá. Jogar no governo Lula ou no do Bolsonaro, ou quem tiver em poder para sugar o Brasil até o fim. O mesmo sistema que se reinventa. Se reinventa e quando os velhos vão embora, novos nomes sempre precisam surgir. Assim como a esquerda tem sua juventude, assim como a direita tem a sua juventude, comigo, com o Nicolas Pavanato, essa galera toda. É comigo, com o Nicolas Pavanato. Nós somos a juventude da direita. Esse cara que esses cara gosta tá mole, né, velho? Vamos lá. Se o MBL, esse cara aqui, com aquele discurso maravilhoso, volta a repetir, vai ser difícil de você descobrir. E digo mais, se você segue esses caras aqui, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, Renan Santos, Kim Kataguiri, não o sigam, Mamãe Falei, o não Arthur sigam, Duval, cuidado. não sei quem. Por favor, não sigam essas pessoas. Eles dizem coisas aí muito perigosas. E o sistema gosta deles. Eu não sei exatamente explicar o porquê, mas é muito perigoso. Vamos lá. Não tem problema. Realmente, dali surgem ideias boas, mas fiquem cientes. Tem muito interesse por trás disso. Esse vídeo serviu mais de alerta. Tem muita gente que me segue esses caras e acham... Cuidado.
Esse vídeo foi um grande alerta. Ele alertou muito capaz esse alerta. Cara, o lance assim, galera, digo pra vocês com carinho. Se você não é uma pessoa muito capaz, não entre pra política. Política é uma parada que envolve administrar coisas multifatoriais. As coisas que você faz têm consequências sobre o mundo, sobre a realidade e sobre outras pessoas. E num país muito desigual e muito pobre como o Brasil, em que a base da população não tem meios de se proteger por diversas razões, desde se proteger fisicamente da ameaça do crime, até se proteger intelectualmente da mentira alheia, dos números errados, de um golpe dado na aposentadoria de um senhor de idade. Cara, o homem público ele tem que ser muito capaz e muito resoluto. Então se você é um cara simplório e meio burro como esse cara, mano, não vai pra política, cara. Sério, é ruim. É muito ruim. É muito feio, cara. Não dá. São mentiras toscas. Você vê assim, valeu a pena eu gastar aqui uns minutos falando desse vídeo desse cara? Pra vocês entenderem. Pra vocês verem, esse é o tipo de ataque contra a gente. Esse cara deve estar doendo, a montagem do Partido Missão, mas deve estar doendo demais. Porque é o tipo de coisa que mostra se o rei tá nu. Que na hora de fazer uma atividade minimamente complexa, eles com a massa de apoiadores não conseguem. Não vai, não sai. E aí sempre, todas as vezes, a culpa, sabe de quem é, Riso? Quem? Do Xandão. Ah, foi culpa do... Repara isso. No fundo, se você olhar direitinho, a culpa era do Xandão. Porque o Xandão, com o sistema, com o Gilmar Mendes, é isso. E é culpa se o Bolsonaro não conseguia governar por culpa desses caras. O Bolsonaro não conseguia aprovar nada por culpa desses caras. Ele não conseguia fazer as coisas que ele queria na pandemia por causa desses caras. Ele não conseguiu dar o golpe dele por causa desses caras. Nunca consegue por causa desses caras. Aí ele não monta um partido? Ah, foi por esses caras. E o MBL conseguiu montar um partido? Ah, foi por causa desses caras. Porra, é muito fácil. É muito fácil. Você explica a realidade assim, você elege um inimigo, aí é tudo, foi culpa desses caras. E se a realidade não é só isso? E se a realidade é um pouco mais complexa do que isso? E eu não duvido, eventualmente, porque as pessoas falam, Renan, ele não é mal intencionado, ele não é burro, ele é mal intencionado. Puta, cara, lógico que tem uma mal intenção, tem vaidade, tem um monte de coisa, lógico que tem. Mas não ignore o fator burrice. Ele tá presente mesmo. Eu já conheci muito parlamentar bolsonarista e caras que acreditam nessas merdas. Eu sei os que são malandros. Eu sei os que estão no bolsonarismo porque dá voto, porque eles enganam as velhas. Eu sei, conheço os caras. E conheço e costumam ser divertidíssimos. Alguns deles eu dou risada pra caramba. Me divirto. Sei o que eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, esse tipo de perfil aqui, pela forma como argumenta, não parece ser tanto caso. Por mais que seja também mal intencionado. É aquela coisa assim, é mais burrice ou mais má fé? Cara, é mais burrice. É mais burrice. É mais burrice. Entendeu? Tamo quantas pessoas aqui na live, galera? 3.600 vermelho, 3.600 Renan. Quanto no Renan? 7.200 total. Ah, ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Maravilhoso, galera. Vamos lá. Falaram que eu tô edinaldando, não tô. Ó, eu não vou comer inteiro essa rosquinha aqui, tá? Que é deliciosa, mas é muito doce. Isso aqui é uma bomba calórica. Isso aqui pra te estourar os seus índices glicêmicos aí. Que desperdício. É osso, tá? Dando o play aqui, né?